Irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 49, 15. Vai estar aqui no telão para você acompanhar também. Isaías 49, 15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. Amém? Deus, a sua presença, Pai, eu quero me colocar agora como um instrumento nas tuas mãos. Me usa para que a tua palavra, Pai, venha de forma eficaz, Pai, que possa suprir a necessidade de cada coração. Sabemos que cada um aqui veio de uma forma, veio de um jeito, está de um jeito, Pai, e a tua palavra vai ser única, mas sabemos que ela supre todas as necessidades e que ela alcança todos os corações. Pai, que assim seja nessa noite, que essa palavra entre, possa germinar, trazer edificação, trazer bênção, trazer cura, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então o profeta Isaías fala aqui que haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama, e se isso porventura acontecer, ele fala que Deus está falando que ainda que isso aconteça, Deus não esquece dos seus filhos, que nós não estaríamos órfãos, que nós não estaríamos sozinhos por conta disso. Domingo passado eu preguei sobre um Deus de impossibilidades, e falei muito a respeito de mães que eram estéril, um ciclo de gerações que era estéril, e Deus foi trazendo naquelas pessoas filhos que fizeram toda a diferença na história, onde hoje nós temos o cristianismo por conta desse propósito, que pessoas cumpriram um propósito, Deus trouxe cura, e Deus usou a maternidade em todas essas situações, inclusive na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, veio por conta da maternidade de uma mulher. Então a maternidade hoje nós vamos falar a respeito dela, complementando um pouco aquilo que nós falamos domingo passado. Nós vemos que o ciclo da maternidade, ela está em todos os lugares, tanto nos animais como nos seres humanos, E nós vemos isso muito claro no mundo animal, como que ele funciona. E ele funciona de uma forma muito organizada, uma forma que o animal ele se preocupa com a sua reprodução, ele se preocupa com a sua espécie, para que ela venha sempre existir, uma proteção para isso, um preparo para isso. Na nossa vida também é assim. Só que esse preparo todo exige um ciclo. Mas infelizmente na nossa vida do ser humano, às vezes a gente quebra algumas regras desse ciclo. E quando se quebra a regra, gera-se consequências. Quando fazemos as coisas da forma correta, isso é bom. E quando fazemos da forma errada, isso gera peso, isso se torna ruim, gera consequências que atrapalham a nossa vida e nós muitas vezes não entendemos por quê. E que tipo de atrapalhos são esses? São atrapalhos psicológicos, que às vezes uma família que está mal estruturada, um relacionamento familiar ruim, isso gera consequências psicológicas, geram filhos que vão ter dificuldades na fase adulta ou na fase da adolescência. E o diabo começa a usar isso em prol do propósito dele, que o propósito dele é roubar, matar e destruir. Ele só veio com esse propósito. E quando a gente não entende algumas posições que devemos ter dentro daquilo que Deus nos deu, nós damos legalidade para que o inimigo faça distorções no propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Nós podemos ver na natureza os passarinhos. Os passarinhos, eles geralmente procuram o seu par, algumas espécies são muito fiéis ao seu par, depois que ele acha, ele fica com a sua fêmea, até que um deles morra, e isso deveria ser um exemplo para nós, porque o ser humano, às vezes, ele fica achando o par o tempo todo, ou trocando de par o tempo todo. Mas ele acha um par, quando ele acha um par e eles vão entrar na fase da reprodução, eles começam a preparar o ninho, e nós vemos que os ninhos dos passarinhos são muito bem feitos,
E eles vêm com folhinha por folhinha, ou gravetinho por gravetinho, e um a um, e vão indo e voltam, vão e voltam. E na minha casa eu tenho uma varanda, eu ponho sempre algumas coisinhas assim para que eles façam ninho. E eu vejo que vai e volta, e o macho e a fêmea fazem esse trabalho. Eles entendem que é um trabalho dos dois. E quando o ninho está pronto, ele fica tão bem amarrado, que esses dias tinha um ninho abandonado lá no nosso limoeiro, e eu tirei, e para desmanchar ele é difícil. Ele fica muito bem firme, muito bem. E eu fico pensando, o passarinho é tão fraco, ele não tem músculo, não tem braço, só tem um bico, né? E tão pequenininho, e ele consegue deixar aquilo tão firme, tão bem feito, que é o zelo dele. E depois que ele faz isso, primeiro que ele acha um lugar adequado, um lugar que seja protegido, né, de predadores, de chuva, de vento. Geralmente ele faz num lugar que ele entende que é seguro. Faz todo esse trabalho. Aí a fêmea bota os seus ovos e ela começa a chocar. Mas ela tem fome e ela também precisa voar. E quando ela faz isso, o macho toma o lugar dela e começa a chocar os ovos, e eles fazem um rodízio dessa forma, né? Um sai para comer, fazer alguma coisa, volta, o outro vai, e eles ficam fazendo esse ciclo de companheirismo, preparando aquilo para a maternidade da fêmea. E quando nascem os filhotes, um outro processo, que daí é trazer comida para os filhotes, e também o macho e a fêmea vêm trazendo, alimentando, né, o passarinho pela boca. E eu não sei se vocês já viram, acho que todos já tiveram essa oportunidade. Quando você vê um passarinho recém-nascido, ele nem parece um passarinho, né? Ele é muito feio. Ele é até transparente, se vê até as tripas dele, né? Se olhar para ele assim, é tão fininha a pele dele, que você vê as tripas dele. E aquele bico grande, aquele olho fechado, e parece que ele vai morrer a qualquer momento. Mas o passarinho, ele cuida, ele trata. E ali ele vai pegando forma, ele vai empenando, né? E é todo aquele cuidado do macho e da fêmea, um cuidado especial com a sua cria. E o passarinho, ele empena, já fica no formato de passarinho, aí ele cai do ninho, geralmente, daí a fêmea tenta lá ajudar ele e tal, e quando vê que ele já está empenadinho, ele simplesmente, acho que o pai e a mãe olham para a cara do outro, fizemos a nossa parte, e batem asa e vão embora. E parece cruel, que fica aqueles passarinhos voando, dando cabeçada nos vidros das casas, e o gato já pega, e o outro meio que consegue voar e vai embora, e tudo certo. E vida que segue. Porque a natureza entende assim, eles fizeram todo o processo muito bem feito, com toda a responsabilidade, com todo o empenho. Mas, numa determinada fase, ele precisa caminhar sozinho, ele precisa fazer aquilo que ele tem que fazer. E a natureza nos ensina isso. E eles vão viver a vida deles e vão fazer isso provavelmente num outro ciclo novamente. E eles não saem com nenhum remorso, com nenhuma dor de cabeça e nenhum pensamento como a mulher tem. Será se vão ficar bem? Ué, será se vai acontecer alguma coisa? A mulher geralmente fala isso para o marido, né? Puxa, esqueci de deixar um lanchinho para o bebê. Só que o bebê está com 30 anos de idade. Mas a mãe ainda está preocupada com o bebê de 30 anos de idade. A natureza não lida com ele assim. Não lida. A natureza começa a nos ensinar algumas coisas. E eu quero que nessa noite fique muito claro na tua cabeça que você, mãe, você é mãe. E você vai fazer a tua parte bem feita. E você vai ser zelosa, você vai cuidar, você vai amar. Mas vai ter um tempo que o seu filho vai ter que começar a caminhar sozinho. Vai ter um tempo que ele vai dar as cabeçadas nas vidraças, ele vai cair no chão, vai tentar voar, vai cair de novo. Mas ele já tem toda a condição, você deixou toda a preparação para que ele comece a voar sozinho. E comece a criar vínculos e escolhas que ele faz. E você precisa ir para uma nova fase de vida. Porque nós vemos muitas famílias vivendo em prol dos filhos, e os filhos já estão grandes, e eles estão vivendo em prol dos filhos. E esquecem de si próprios. E os filhos nunca crescem. Tem 30, 40, 50 anos, e nunca crescem. Dependendo financeiramente dos seus pais, não desenvolvem. Mas é necessário fazer isso.
Porque aí a gente vai sofrendo, vai ficando pesado as coisas para todo mundo. E cada um tem as suas escolhas. Né? Os filhos, que nós vamos ser filhos no período de filhos. E nós temos que viver a nossa fase de filho muito bem feita. A nossa fase de ser filho é muito bom. Ter a mãe fazendo as coisas, realizando as coisas para nós. Isso é bom, é saudável. Mas a hora que eu já estou adulto, indo para a minha fase adulta, eu tenho que entender que agora a minha mãe precisa ser cuidada também. É outro ciclo. É um ciclo onde eu cuidei, fui cuidado e hoje eu cuido. A minha mãe hoje, eu lembro, a minha mãe sempre fazia o meu prato, quando eu era solteiro. Sempre fazia o meu prato. E hoje eu faço o prato dela. Sento na mesa, corto a carne bem picadinho para ela. Eu sei como ela gosta do café, com bastante açúcar. Eu ponho açúcar para ela. E antes era o contrário. A gente ia numa lanchonete, como que quer? Não, ele quer meio a meio, meio café e meio leite. Meio a meio. É assim que ele gosta. Ela sabia dos meus gostos, eu era criança, tudo certo. Hoje eu sei dos gostos dela. E hoje eu proporciono isso para ela. Porque hoje eu entendo que eu sou filho, mas também hoje eu sou pai. Ou mãe, você é mãe. Nós temos que entender que quando nós casamos, e Abraão, Deus fala para o homem assim, que ele deixe pai e mãe. Quando o homem casa, ele tem que deixar pai e mãe. E esse pai e mãe que ele está falando não é abandonar o pai, esquecer do pai e da mãe. Ele está dizendo assim, agora ela vai continuar sendo sua mãe e você vai continuar sendo filho. Porém, você vai fazer uma nova família e você vai ser mãe e você vai ser pai. E você vai se comportar como pai e mãe dos seus filhos. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe, mas você vai começar agora a viver como pai e mãe. E nós vemos muitas pessoas que são casadas, que têm filhos e têm um comportamento ainda imaturo. Qualquer coisa que acontece vai para a casa da mãe, como se tivesse 15 anos. A mãe é o porto seguro, a mãe é o lugar onde ela se sente protegida. E eu errei muito tempo com isso. Eu tentava agradar o meu pai o tempo todo. Chegava dia dos pais, eu tinha que passar com meu pai. E eu já era pai. Mas as minhas filhas queriam passar comigo. Mas a minha programação estava sempre ligada em priorizar o meu pai. Mas isso por conta que o meu pai foi muito ausente, então eu tentava compensar uma ausência depois de adulto. Algo que não é mais possível, passou a fase. E eu preciso viver a minha fase que eu vivo hoje. Entender que ele é o meu pai, mas hoje eu também sou pai. E eu tenho meus filhos, que estão no ciclo, que eles dependem de mim. Que eu tenho que estar presente, que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Porque daqui a pouco eles vão crescer e vão viver a vida deles e vão para o ciclo deles também. Quando não entendemos isso, vivemos uma vida de amargura, uma vida de frustração, uma vida difícil. Onde se gera-se traumas, situações que a gente não consegue tratar muito bem. Coisas do passado que ficam lá, aí gera-se mães ruins, pais ruins, que não sabem lidar com os seus filhos, porque ainda se sente filho, ainda sente a necessidade de ser cuidado, ainda sente a necessidade de ser protegido, e agora não é mais hora de ser protegido, agora é hora de proteger, agora é hora de levantar a cabeça. E nós vemos isso também acontecendo na natureza. Tem um pássaro que é chamado chupim. E o chupim, ele procura, o chupim não choca. A fêmea fica olhando o ninho daquele que preparou bonitinho. O tico-tico, geralmente, que é um passarinho pequenininho. Ele fica procurando aonde vai chocar. A hora que dá um vacilo, ela vai lá e bota os seus ovos no ninho. Do canário, ela faz isso. E bota os seus ovos e deita o cabelo. Vai embora, vai viver a vida dela. Falou, a minha espécie está garantida. Vai ser chocado e vai ter minha espécie. Mas eu não estou nem aí para esse negócio. Não vou construir ninho
Só quero namorar, né? Eu acho que o chupim só quer saber em namorar. Só vou achar o meu par aí, namorar, jogar os ovos lá para outra e vou embora. E a natureza é assim que funciona. E o canarinho lá, o tico-tico choca, nasce. E o pior é que o chupim, ele nasce, o ciclo do chupim é mais rápido do que o dos outros ovos. Então ele nasce primeiro. E o chupim já é um passarinho maior por natureza. Dá 3 vezes o tamanho de um canário. Ali ele garante a sobrevivência dele, o melhor alimento é dele, ele desenvolve bem, os outros empenam, vão embora e ele continua. Gigantão. E eu não sei se já viram, eu vi uma vez, fiquei revoltado de ver aquilo. Porque sempre me contaram a história, mas nunca vi. Daí um dia eu estava sentado e estava lá o chupim grandão e o canarinho procurando minhoquinhas, troço dando no bico dele. Eu falei, nossa, que troço esquisito. Ele falou, então, é o chupim, cara. Você nunca... Eu falei, não, vi a história, mas nunca vi isso. Eu falei, que vontade de dar um pelotaço nesse passarinho folgado. Troço feio de ver. Aquele bichão grandão pulando atrás do canarinho lá, tratando ele. A canária já tinha mandado os dela embora, já tinha ido embora. E o chupim, ele fica mais um tempão explorando. Não precisava daquilo. Mas isso acontece também na vida do ser humano. Pessoas que perdem o time de algumas coisas. E isso gera consequências. Não é saudável. Nem para a mãe e nem para o filho. Porque o filho não aprende a se defender. O filho não aprende a viver a sua própria vida. E nós temos que aprender a fazer as nossas escolhas. Amar os nossos filhos. E quem ama, corrige. Quem ama, diz não. Quem ama, fala, acorda cedo. É necessário. Quer ser alguém na vida? Vão ter que estudar. Ah, mas eu tenho dó, porque no inverno levantar cedo é tão difícil. Ah, eu não tenho coragem de fazer ele acordar cedo. Isso não é amar. Porque talvez ele nunca mais acorde cedo na vida dele. E a nossa vida passa. E a tua disposição não vai ser tão boa lá na frente. É necessário mudar algumas coisas. Temos que entender que o ciclo da vida, ele é algo que tem que ser respeitado. No tempo de ser filho, vamos ser filho. No tempo de ser mãe, você vai ser mãe. E vai honrar a sua mãe. Mas vai ser mãe, você vai se posicionar como mãe. Até no momento certo que você vai ser vó. E daí você vai ser vó, não vai ser mãe. Os filhos dos seus filhos não são seus filhos. São seus netos. Você vai amar, você vai cuidar, mas vai tratar deles como neto. Mas nós vemos que também na nossa vida, eu percebo que quando eu dei o parabéns para as mulheres, que elas sentem algo que os homens não podem sentir, e isso é algo que vem de Deus. E eu digo que ser mãe é um dom de Deus. E nem todas as mulheres têm o dom de ser mãe. Nem toda mulher que gera uma criança, ela tem o dom de ser mãe. Que nós vemos muitas mães esquecendo os seus filhos. Ou no dia que nasce, jogando até numa lixeira. Acha-se criança jogada numa lixeira. E a Bíblia nos fala, nós lemos aqui que como pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? Mas se porventura isso acontecer, eu não esquecerei de vós. Então Deus está falando assim, ó, é difícil acontecer isso, mas vai acontecer, pode acontecer. Então quer dizer que algumas pessoas, algumas mulheres, por mais que geraram um ser humano, não têm o dom de ser mãe. E tem mulheres que não geraram criança, ou talvez não gere, e têm o dom de ser mães. E se tornam mães. E quando Deus fala que Ele não vai esquecer, Ele vai levantar mulheres que não geraram filhos, mas têm o dom de ser mãe, e vão ser mães para essas crianças. Vão caminhar com elas, vão amar elas, vão proteger elas. O problema do ser humano é que a gente olha e entende que essa função seria da mãe. A mãe tem essa obrigação. Mas às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para fazer esse papel, e elas fazem de uma forma extraordinária. E o que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer suprir a nossa necessidade. Eu tenho uma necessidade de ter mãe, Deus vai te dar, mas não é a minha mãe biológica. A tua mãe biológica falhou.
Mas eu não me esqueci de você e coloquei uma mãe na tua vida que fez o papel de mãe. E eu supri esse papel na tua vida. Nós temos que entender que as nossas necessidades são supridas por Deus. Só que se a gente não olhar para isso, não entender como é que isso funciona, nós ficamos nos ressentindo. Ressentir é sentir novamente o mesmo sentimento. O sentimento de abandono, o sentimento de ser largado, de não ser amado. E aonde que eu falei que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem mentir para você. Ele vem roubar a tua paz. Ele quer destruir o teu projeto de vida que Deus tem. Mas Deus não desampara os seus filhos. E Ele supre todas as necessidades. Nos carneiros, os carneiros eles entram no cio tudo no mesmo período. Não é que nem cachorro, que cada dia, cada mês tem uma cadela que entra no cio. E os carneiros ele entra no mesmo período. Tem um período de cobertura. Então, se tem um rebanho, aquele rebanho, ele vai entrar naquele período fértil, todas as fêmeas. Ali o reprodutor vai cobrir todas elas. E os filhotes nascem no mesmo período. Quando começa a nascer naquela semana, nasce animal a semana inteira, todo dia. E fica todos aqueles animais agrupados, aqueles filhotes ficam tudo agrupado. E são tudo iguais, tudo parecido, mesmo tamanho, mesmo jeito, porque é a mesma raça. Eles não sabem quem é a mãe deles, mas a mãe sabe quem é o filho. E quando você larga a mãe no meio daquele rebanho, ela sai cheirando, desesperada, e vem um tentar mamar nela, já dá um coice. Não é meu filho? Sai daqui. E vai. E acha. Quando ela acha, aquele mama. Se não é, não mama. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade de ver isso, mas é muito interessante. São todos iguais. E o filhote, para ele, tudo é mãe, né? Ah, tem leite aqui? Vou matar a fome. Mas não é assim que funciona lá. Mas tem umas que rejeitam o seu filho também. Quando ele vem, ela rejeita. E dificilmente alguma adota, porque ela já rejeita no geral, mas às vezes alguma adota. Ela recebe aquele. Começa a dar mamar para 2, como se fosse filho dela. A minoria faz isso, mas também acontece. Como acontece no mundo do ser humano. Nem todos estão dispostos a ser mães. Nem todas as mães estão dispostas a ser mães de outra criança. Mas algumas sim. Porque é um dom. Porque é algo que Deus dá. Porque é algo que Deus quer suprir. E Deus falou que se isso acontecesse, Ele jamais nos desampararia. É porque Ele ia levantar uma pessoa para suprir a tua necessidade de mãe. E se você for ver na tua história, você que talvez tenha algum histórico de rejeição, um histórico de abandono, comece a olhar e refletir sobre a tua vida. Se Deus não colocou uma mulher na tua vida, na tua história, que fez papel de mãe. Certeza que sim. É só você ficar sensível à tua história e perceber, e às vezes é mais de uma. Às vezes numa determinada fase da tua vida, foi uma pessoa, você cresceu, mudou de lugar talvez, Deus colocou outra pessoa, e assim Deus vai suprindo na tua vida e na tua história. Que Deus fez assim comigo, com meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito ausente na minha vida. Mas Ele colocou 3 homens na minha vida, que são meus amigos até hoje. E para mim eles são meus pais. O sentimento, o relacionamento são de pai. E quando eu olho para eles, eu falei, cara, Deus é bom demais. Porque Deus supriu e cada um fez parte de uma fase da minha vida. Cada um fez parte de uma fase. Quando era só eu e a Helenita, seu Getúlio, era um senhorinho, um senhor que trabalhava comigo. Depois veio as nossas filhas, veio o Cícero, né? Virou o vô das nossas filhas. Foi o vô que elas tiveram. Em outras fases, um outro amigo meu, o Henrique. Aquele que me aconselhava, aquele que me motivava.
E Deus faz isso também com as mulheres. Deus supre a necessidade. Deus faz, Deus não desampara, Deus não abandona. Deus é completo. Quando estamos em Deus, Ele realiza a sua obra da melhor forma possível. E nós vemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é perfeito. A natureza que funciona tudo certinho, ela também nos dá exemplo que isso também acontece. O quero-quero é impressionante, o quero-quero é um bicho ruim. E ele choca no chão. Ele choca em qualquer lugar. O quero-quero não prepara lugar, não é que nem os outros passarinhos que procuram uma árvore, um lugar protegido, um lugar que ninguém vai atrapalhar. O quero-quero não está nem aí, ele choca onde ele quer. Ele olha ali, em qualquer lugar ele choca. Primeiro porque ele é ruim. Se vir um predador, ele não deixa chegar. E eles são unidos. Onde tem um quero-quero, que nem motoboy, né? Se dá um acidente de moto, parece moto de tudo que é lado, motoqueiro. Quero-quero é assim, se você chega perto de um ovo, eles começam a gritar e começam a dar rasante e ficam tudo louco. Eles não estão nem aí. Ah, vou pôr aqui porque aqui não vai pegar. Não, nós vamos pôr aqui, pronto, e se vir, o bicho vai pegar. E se chover? Se chover, eu vou ficar em cima desse ovo e ele não vai molhar, ele não vai perder temperatura. E é assim que funciona. Eu trabalho numa fazenda e eles chocam num gramado que é meio... tem uma descidinha, e quando chove vira um rio aquele gramado. E os quero-quero botam o ovo ali. Passa trator, passa gente roçando com a roçadeira, e quando chega perto é aquele arregaço do quero-quero. A gente já sabe que tem um ovo ali. Mas um dia chovendo, olhando pela janela, ela deitada com as asas abertas assim para a água desviar. E a água quase levava ela e ela não saía dali. E o pior é que aqueles filhotes nasceram depois, que depois eu vi os filhotinhos lá. Falei, como é que nasce isso? O bicho é ruim, até o filhote é ruim. Falou, vou nascer, cara, não vou morrer não, vou nascer. E eles são assim, ele morre pela sua cria. E eu sei que as mães aqui morreriam pelos seus filhos. Protege os seus filhos. Ser mãe é uma vida de renúncia. Mãe está com dor, mas não se permite ficar reclamando da dor. Ela até pode falar que está com dor, mas ela vai caminhar. Ela vai fazer a coisa que tem que fazer. Ela renuncia o seu tempo de comer. Ela deixa de comer. Ela vai sempre além, coisa que o homem não faz muito não. O homem, nós podemos dizer que aqui, se fosse Dia dos Pais, eu falaria que tem mães e mães, pais, são mães que são pais. Porque a mãe, ela supre a necessidade da ausência de um pai, no sentido de estar presente. Se o pai abandonou, ela não abandona. Agora, um pai fazer o papel de mãe é muito difícil. Eu desconheço. Até porque eu não acho muito possível um pai fazer o papel de mãe. Mas as mães, elas têm esse dom de cuidar, de proteger, de renunciar à sua vida, aos seus sonhos, aos seus projetos, de adiar. Mas isso é feito no período que a criança precisa. Passou esse período, mães, levanta a cabeça e retoma a sua vida. Vai fazer o que tem que ser feito. A sua vida não parou. A maternidade é um dom, mas para o período que você vai ser mãe. Não vai deixar de ser mãe, mas os seus filhos vão bater asa. Devem bater asa. Tem que se desenvolver. É necessário isso. É saudável isso. Senão nós criamos uma geração fraca. E ser mãe não é fácil, porque o coração de mãe é complicado, né? Mãe tem o coração mole, mas precisa entender isso. Mãe diz não, às vezes, com o coração quebrado, mas tem que dizer não. Tem que aprender a se posicionar em nome de Jesus. Precisamos quebrar maldições sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as fases erradas que vivemos. Fazer os nossos filhos crescerem e amadurecerem de forma saudável. E no tempo certo, os seus filhos vão cuidar dos seus pais, que é assim o ciclo. E aí eles vão começar a fazer aquilo que tem que ser feito. E nós vemos alguns noticiários que os filhos, às vezes,
pais idosos e os filhos estão ainda batendo neles, agredindo eles. Sabe por quê? Porque ainda eles se sentem filhos, se sentem ainda sem pena. E daí ele se frustra. Agora minha mãe, quem que vai cuidar de mim? Minha mãe não tem mais como cuidar de mim. Eu tenho que cuidar dela? Que absurdo. Fica frustrado ainda, achando que tem que ser cuidado. É como o Chupim lá, está grandão, a canarinha lá procurando minhoquinha para ele. Está errado, não é assim que funciona. Deus tem propósito na nossa vida, na nossa história. E quanto antes nós entendermos isso, melhor vamos viver. A nossa família será abençoada, será bem-sucedida em tudo. Teremos filhos saudáveis, seremos uma geração saudável. Pode ter certeza disso. Se você é uma pessoa que está bem estabelecida e tem isso muito firme no teu coração, você sabe o teu lugar, você que é pai, você que é mãe, você sabe esse lugar, você faz como tem que ser feito, você está estabilizado e os teus filhos estão estabilizados, você entende o que eu estou falando? Que os teus pais agiram assim com você. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para estudar. E agora nós não somos mais tão empregados. Vá caminhar. Está na hora de procurar emprego. Mas hoje está chovendo, acho que eu não vou trabalhar hoje. Vai trabalhar sim. Levanta e vai trabalhar. Eu fui criado assim. E graças a Deus por isso. Nós nos tornamos independentes, nós crescemos. E nós aprendemos a lidar com tantas coisas na vida. E é necessário nós fazermos isso em nome de Jesus. Amém?